Ele foi um sonho ousado, uma promessa grandiosa e, ao mesmo tempo, um dos maiores golpes que a Jaguar já aplicou em seus próprios clientes. O XJ220 nasceu para ser o ápice da engenharia britânica, um supercarro que resgataria o prestígio da marca e colocaria seu nome na história. E de certa forma, conseguiu. Mas não antes sem trair tudo o que prometeu. O carro, que foi vendido como uma máquina extrema e revolucionária, chegou às mãos dos compradores, mas era completamente diferente. O motor foi reduzido, a tecnologia cortada e os compradores ficaram furiosos, resultando em cancelamentos, polêmicas, processo e escândalos. E que na época foi considerado um desastre completo. Porém, o tempo tem um jeito curioso de reescrever histórias. Hoje, o 220 pode não ser mais um fracasso. Ele acabou por se tornar uma lenda, um carro respeitado por colecionadores e entusiastas. Mas como um carro saiu de rejeitado e se tornou talvez o Jaguar mais cobiçado do mundo? O que aconteceu de fato no processo de sua criação? Será que os fãs romantizaram um erro grotesco da marca? Muitas perguntas e as respostas você encontra agora. Essa é a história do último Jaguar decente, e ele não termina como você imagina. XJ220, o Jaguar que tentou. Prólogo. No final dos anos 80 e início dos anos 90, a Jaguar era um verdadeiro ícone britânico, sinônimo de luxo e tradição. Seus sedãs como o XJ6 e o XJ12 eram o auge da sofisticação, combinando couro fino, madeira nobre e um ronco inconfundível. O Jaguar XJS, um carro GT elegante, mantinha viva a veia esportiva da marca após o fim do lendário E-Type V12. Mas havia um grande problema para a época. A Jaguar, dentre outras fabricantes, não tinham ainda um supercarro para chamar de seu. E para piorar o cenário, via seus rivais de continente fazendo grandes obras-primas. A Ferrari com o F40, a Porsche tinha o 959 e a Lamborghini com o Countach. Modelos que encorpava ainda mais o nome dessas fabricantes renomadas e fazia todo milionário querer um desses na garagem, além de fazer o entusiasta sonhar. Esses modelos não eram apenas rápidos, eles vendiam como sonhos sobre rodas, máquinas revolucionárias que empurravam os limites da engenharia automotiva de uma forma jamais vista antes. Já a fabricante britânica enfrentava desafios internos e a concorrência alemã como BMW e Mercedes-Benz estavam dominando o mercado de luxo com carros cada vez mais modernos e tecnológicos. Para piorar, a Jaguar carregava uma reputação problemática. Apesar do charme britânico, seus carros não eram exatamente conhecidos pela confiabilidade, aliás, pela falta dela. Tudo isso porque entre 1970 e 80 estava inserida no problemático conglomerado estatal British Leyland. A marca britânica sofreu com a má administração, cortes de orçamento e uma série de problemas de qualidade que afetaram diretamente sua confiabilidade. A imprensa especializada, especialmente nos Estados Unidos, um dos principais mercados da marca, não poupava críticas. Modelos que antes simbolizavam elegância e desempenho passaram a ser vistos como carros belos, porém mecânica e eletronicamente problemáticos. Esse cenário começou a mudar em 84, quando a Jaguar foi privatizada e passou a operar de forma independente. Sob a liderança do CEO John Egan, a empresa iniciou uma verdadeira transformação interna. Egan focou em restaurar o prestígio da marca com rigorosos controles de qualidade, racionalização dos custos e foco no design. O trabalho surtiu efeito, a confiança dos consumidores foi sendo gradualmente reconquistada, e modelos como o sedã XJ e o coupé XJS voltaram a ser bem aceitos no mercado. A Jaguar, enfim, deixava para trás os anos de crise e começava a preparar terreno para voos mais altos. Em paralelo a esse cenário caótico e de mudanças dentro da fábrica, que um grupo de engenheiros apaixonados dentro da garagem e longe dos escritórios, conhecidos como The Saturday Club, resolveu desafiar o óbvio. Enquanto a Jaguar se concentrava em sedãs e modelos mais tradicionais, esse time de visionários se reunia nos bastidores
sonhando alto e questionando a seguinte coisa: e se a Jaguar tivesse um supercarro capaz de bater de frente com as lendas da época? Eles não sabiam ainda, mas estavam prestes a escrever um dos capítulos mais ousados da história da marca. O plano perfeito. Dentro do Saturday Club tínhamos o Jim Randall, chefe de engenharia da Jaguar e um dos grandes responsáveis pela ideia do que poderia se tornar o grande supercarro britânico. Randall e sua equipe iriam agir por conta própria, pois tinham um plano ambicioso: criar o Jaguar mais rápido e avançado já feito. Formaram uma equipe paralela no melhor estilo Skunk Works, nome dado a projetos secretos desenvolvidos por engenheiros fora da estrutura formal da empresa. A ambição era clara: desenvolver um Halo Car, um modelo que representasse o ápice da capacidade técnica e criativa da Jaguar. Seria uma declaração de intenções, uma vitrine tecnológica que mostrasse ao mundo que a Jaguar, de outrora símbolo de elegância e performance, ainda podia surpreender. A inspiração vinha das pistas de corrida, especialmente de Le Mans, onde a Jaguar já havia brilhado décadas antes. O objetivo era ousado: atingir 220 milhas por hora, daí o nome XJ220. O protótipo original foi concebido com tração integral, um poderoso motor V12 de 6.2 litros e uma carroceria com linhas aerodinâmicas agressivas, pensados para maximizar o desempenho em alta velocidade. A tecnologia aplicada vinha em parte da parceria com a TWR, que já havia colaborado com a Jaguar em seus programas de corrida. A ideia era unir o melhor da engenharia de competição com o refinamento dos Grand Tour britânico. Mas havia um detalhe: a Jaguar não tinha planos concretos de produzir o carro em grande escala. O supercarro começou como um projeto experimental, algo que a equipe queria apresentar no Salão de Birmingham em 1988, mais como um conceito ousado do que um modelo de produção real. Quando o protótipo foi revelado, o impacto foi imediato. O design futurista e suas linhas longas e fluídas parecia ter saído diretamente de um carro de corridas de Le Mans. Com uma carroceria longa, baixa e larga, parecia mais uma nave espacial do que um veículo terrestre. As portas em estilo tesoura, sua postura agressiva e fluidez nas linhas revelavam o design ousado. O público e a imprensa foram à loucura, e a Jaguar, que não esperava uma recepção tão entusiasmada, percebeu que poderia ter algo especial em mãos. Celebridades, magnatas, entusiastas e investidores se aglomeraram ao redor do carro. O XJ220 foi, sem dúvidas, o centro das atenções de todo o evento e, em questão de dias, a Jaguar recebeu centenas de reservas, com cheques de 50 mil libras esterlinas, equivalente a 190 mil dólares em cotação atual, sendo entregues sem que os compradores soubessem quando o carro estaria pronto, quanto exatamente custaria ou até se ele realmente seria produzido. Diante de uma demanda tão esmagadora e inesperada, a Jaguar viu ali uma oportunidade que não podia mais ignorar. Porém, mal sabiam eles que essa oportunidade viraria compromisso, e esse compromisso se tornaria um pesadelo. No papel, o 220 seria um monstro. O motor, baseado no que era usado nos Jaguars de corrida, teria cerca de 500 cavalos e a tração integral que garantiria a máxima estabilidade. A aerodinâmica estava sendo desenvolvida com testes em túnel de vento, onde eles buscavam criar um coeficiente de arrasto incrivelmente baixo para a época. No total, 1.500 pessoas pagaram adiantado para ter o carro, mas o que eles não sabiam era que o modelo ainda era um tiro no escuro. Isso porque a realidade do projeto começou a bater forte. O V12 era gigantesco e muito pesado. A tração integral adicionava uma complexidade absurda e o custo de produção estava se tornando proibitivo. A Jaguar percebeu que, se seguisse esse caminho, o carro não seria viável comercialmente. Então veio uma decisão polêmica. O motor V12 foi descartado em favor de um V6 biturbo de 3.5 litros, derivado do carro de corrida Jaguar XJR-11. O novo motor, apesar de ser mais leve e potente, 550 cavalos, não era o que os clientes esperavam. Muitos queriam um V12 clássico, mesmo que performasse menos.
a tração integral também foi eliminada, transformando o XJ em um supercarro de tração traseira. Assim que vieram a público as alterações no projeto original, especialmente a substituição do V12 e o abandono da tração integral, dentre outras, muitos dos compradores se sentiram enganados e procuraram meios de cancelar suas encomendas. A Jaguar, no entanto, se recusou a devolver os depósitos, insistindo que os contratos assinados deveriam ser honrados. Isso deu início a uma série de disputas judiciais com clientes e a empresa travando batalhas nos tribunais. As decisões variaram. Em alguns casos, a justiça considerou que os compradores tinham sido iludidos por uma promessa não cumprida. Em outros, a Jaguar foi respaldada, sob a alegação de que os termos das reservas não garantiam características específicas. Esse embate, altamente divulgado pela imprensa, acabou prejudicando gravemente a imagem da marca e do próprio 220, que passou de sonho futurista a símbolo de controvérsia e frustração, antes mesmo do seu lançamento oficial. Esse desgaste teve impacto direto nas vendas. Porém, a Jaguar e a TWR finalmente começaram a produção do veículo em 92. O carro era construído na fábrica da TWR em Bloxham, Oxfordshire, e cada unidade passava por um processo detalhado de montagem à mão. A primeira grande questão foi o preço. Quando o supercarro britânico foi revelado, a Jaguar estimava que ele custaria cerca de 290 mil libras. Mas, com todas as mudanças e desafios de produção, o preço final subiu para 470 mil, algo que muitos compradores não estavam dispostos a pagar ou não tinham esse dinheiro a mais. Para piorar, a economia global estava em crise severa. O início dos anos 90 foi marcado por uma recessão que afetou principalmente os compradores de supercarros. De repente, a Jaguar de 500 mil de libras não parecia tão mais atraente assim, ainda mais considerando que o McLaren F1 estava prestes a ser lançado, e o tempo comprovou que era muito mais carro. Os problemas mecânicos também surgiram. Embora o V6 biturbo fosse potente, ele não tinha a suavidade e o carisma do V12 que os clientes esperavam. Além disso, o turbo lag era significativo, o que tornava o carro difícil de ser pilotado em baixas rotações. Mas apesar de tudo isso, o XJ220 entregava desempenho absurdo. Ele atingiu 341 km por hora, tornando-se o carro de produção mais rápido no mundo na época, superando até mesmo a Ferrari F40 e o Lamborghini Diablo. Seu tempo de volta em Nürburgring, o Inferno Verde, foi de 7 minutos e 46 segundos, um recorde para um carro de rua. A Jaguar organizou uma série de testes para demonstrar a capacidade do carro. Um dos momentos mais icônicos aconteceu quando Martin Brundle, ex-piloto de Fórmula 1 e campeão do Mundial de Resistência, assumiu o volante e cravou 341,7 km por hora na pista de testes de Nardò, na Itália. Mas, apesar de um desempenho louvável nas pistas, a produção foi um desastre comercial, como já se imaginava por toda a turbulência. A Jaguar esperava vender 350 unidades, mas apenas 281 foram fabricadas e entregues. Muitas encomendas foram canceladas e a empresa teve dificuldades para se livrar dos estoques e, consequentemente, sentiu o peso na falta de lucros. A realidade nas concessionárias era desoladora, carros encalhados por meses até anos, sem interessados dispostos a pagar o valor integral. Para tentar reduzir o prejuízo, revendedores começaram a aplicar descontos agressivos, o que comprometeu ainda mais a exclusividade e depreciou o valor de revenda do modelo, afastando colecionadores e possíveis investidores. Independentemente das mudanças e polêmicas, ele ainda era um dos supercarros mais incríveis da época, só que, apesar de todos os ajustes e avanços para minimizar as mudanças de rotas no meio de todo o caminho, as críticas continuavam. O câmbio manual de 5 marchas da FF Development era criticado por ser duro e pouco refinado, tornando a experiência de pilotagem mais agressiva do que o esperado. Quando o 220 era levado ao limite, ele brilhava.
O carro tinha um chassi de alumínio extremamente rígido, desenvolvido com tecnologia de corrida, e sua suspensão de duplo braço triangular em ambos os eixos proporcionava um equilíbrio incrível entre estabilidade e resposta. Esse foi um grande fato curioso do modelo. Apesar das conquistas técnicas, mesmo em situações em que eles fizeram mudanças no projeto original, a Jaguar não conseguia escapar do criticismo. O público via o XJ220 como uma traição ao conceito original, e a crise econômica fez com que muitos compradores simplesmente abandonassem seus pedidos. Com um carro incrível, mas com uma base de clientes insatisfeita, o XJ220 estava caminhando para o desastre. Mas, mesmo com todas as polêmicas, o carro conseguiu provar seu valor onde realmente importava, nas pistas. O tempo cura. O Jaguar XJ220C teve uma participação memorável nas 24 horas de Le Mans de 93, consolidando sua reputação como um verdadeiro carro de corridas. A equipe TWR ficou encarregada de adaptar o 220 para as exigências de competição, criando o 220C, uma versão de pista mais leve e aerodinamicamente refinada. O carro perdeu diversos elementos de luxo da versão de rua para reduzir peso e teve seu motor biturbo otimizado para entregar ainda mais desempenho. Peter Stevens, renomado designer que já havia trabalhado no lendário McLaren F1, foi chamado para aprimorar a aerodinâmica do modelo, garantindo que ele tivesse estabilidade e eficiência para enfrentar as longas retas e curvas desafiadoras da Lassarte. O trio de pilotos formados por John Nielsen, David Brabham e um jovem promissor chamado David Coulter assumiram a missão de levar o carro à vitória na categoria GT. Durante a corrida, a máquina britânica demonstrou ritmo consistente e confiabilidade, superando rivais de peso e completando a prova na frente de sua classe. No entanto, a vitória foi ofuscada por uma polêmica decisão técnica da organização. A Jaguar não instalou os conversores catalíticos no carro, alegando que o regulamento não os exigia. Após a corrida, a FIA desclassificou o 220C, gerando protestos da equipe da Jaguar, que argumentaram que a interpretação das regras havia sido injusta. Apesar da controvérsia, a performance do modelo em Le Mans provou que o carro tinha potencial competitivo e marcou a última participação significativa da Jaguar na lendária corrida até o seu retorno nos anos 2000. Mas a glória duraria pouco. Poucas semanas depois, a vitória realmente foi anulada por desclassificação, pois o carro não tinha catalisador no escapamento, algo que não era exigido no regulamento da corrida, mas foi contestado depois. A Jaguar e a TWR ficaram furiosas, mas a decisão foi mantida. Além de Le Mans, o 220C também participou de outras provas de resistência, como os 1000 km de Silverstone, mas sem alcançar o mesmo nível de notoriedade. Ainda assim, o 220 já havia deixado sua marca. Ele tinha quebrado recordes, vencido em pista, entre aspas, e se consolidado como um dos carros mais icônicos da década de 90. Foi um fim triste para um carro que nasceu como um sonho ambicioso e terminou como um dos maiores fracassos comerciais da Jaguar. Mas o tempo é um juiz implacável e a percepção sobre o 220 ainda mudaria. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, o 220 estava no limbo. As expectativas iniciais eram de que ele se tornasse um clássico instantâneo, mas a realidade foi brutal. O carro não teve o impacto que a Jaguar esperava, e sua reputação foi manchada pelas polêmicas, extra-produção e também de produção. As concessionárias, que antes tinham listas de espera lotados, agora lutavam para se livrar das unidades empoeiradas. Para piorar, muitos donos tiveram problemas com manutenção, já que a Jaguar parou de fabricar peças específicas do supercarro poucos anos depois do fim da produção. O maior problema, por incrível que pareça, foram os pneus. O 220 usava pneus exclusivos desenvolvidos pela Bridgestone, que simplesmente parou de fabricá-los. Como o carro foi projetado para essas medidas exatas, donos que precisavam substituir os pneus não tinham alternativa, deixando algumas unidades encostadas por anos, fazendo sua desvalorização atingir um auge. No início dos anos 2000, o supercarro mais rápido do mundo podia ser comprado por menos de 100 mil libras, o mesmo preço de uma Ferrari 360 Modena,
um carro muito menos raro e exclusivo. Foi um período sombrio para os fãs da Jaguar. O 220 se tornou um fracasso emblemático e para a própria marca, ele virou um elefante branco na sala dos executivos. Ninguém dentro da empresa queria discutir. Mas, quando todos menos esperavam, algo inesperado começou a acontecer. Ó, e esse carro é bonito, velho. Vai, admita. Legal e bonito. Se no começo dos anos 2000 o XJ220 era um carro renegado, na década seguinte ele começou a ressurgir das cinzas, como uma fênix. O primeiro sinal de redenção veio quando a Bridgestone concordou em fabricar uma nova remessa de pneus para o carro, permitindo que muitas unidades paradas voltassem a rodar. A segunda mudança foi o mercado de colecionadores. Conforme os anos passaram, entusiastas e investidores começaram a olhar para o carro com outros olhos. Apesar das polêmicas da época, o carro foi reconhecido como um feito incrível da engenharia britânica. Foi o carro de produção mais rápido do mundo até 93. Além disso, manteve um dos tempos mais rápidos de Nürburgring por anos e se destacou por ter uma das aerodinâmicas mais avançadas de sua época. E a grau de curiosidade, esse recorde no Inferno Verde só foi quebrado em 2000 pelo Porsche 996 GT2. Nos últimos anos, unidades impecáveis do XJ220 foram vendidos por mais de 500 mil libras, com alguns deles chegando a perto do 1 milhão. Entre as variantes mais raras do modelo britânico, a versão XJ220S se destaca como um verdadeiro exemplar de engenharia extrema. Desenvolvido originalmente pela TWR, esse modelo teve sua carroceria refeita em fibra de carbono para reduzir peso e melhorar a aerodinâmica e um escapamento bruto fabricado em titânio. Além disso, o motor V6 biturbo foi otimizado para atingir cerca de 700 cavalos de potência, elevando significativamente o desempenho em comparação ao modelo de produção. Apenas 6 unidades foram fabricadas. A Jaguar, que antes evitava mencionar o XJ220, finalmente começou a reconhecer o seu próprio legado. Modelos modernos como o Jaguar CX-75 beberam diretamente da filosofia do 220, provando que o carro não foi um erro completo, apenas um visionário à frente do seu tempo em meio a decisões ruins de executivos que não entendiam nada sobre carros. Hoje, o Jaguar 220 é um ícone cult dos supercarros dos anos 90. Ele pode não ter sido um sucesso comercial na época, mas se tornou uma lenda entre os entusiastas, provando que nem todo carro lendário precisa ser um campeão de vendas. Nasceu como um sonho impossível, enfrentou a rejeição e agora é celebrado como uma das máquinas mais extraordinárias já construídas. E no fim das contas, histórias memoráveis não são feitas apenas de vendas ou vitórias, mas sim da jornada e da paixão dos engenheiros e amantes de carros. Infelizmente, a Jaguar não anda acertando mais, e pela nova identidade visual recente, que eu não vou nem ficar perdendo meu tempo em comentar, nunca mais veremos um Jaguar clássico e que fez parte dos anos dourados dos carros nos anos 60, 70 e 80. Por isso, é nosso papel aqui trazer histórias e resgatar o que o homem já fez em tempos de outrora, como o santo graal da Ferrari, o GTO, um dos carros mais valiosos e raros do mundo, onde milionários pagam milhões para tê-lo na garagem. Mas esse vídeo é para um fã raiz, hein? Se você for esse, se ajeita aí que o vídeo já está começando na sua tela. Te vejo já em 5 segundos.